Hoje a aula é sobre estimação por intervalo. Tá? A gente vai fazer agora um paralelo com a inferência clássica para ver como que a gente faz estimativa além da estimativa pontual. Agora a gente vai focar num limite inferior e num limite superior para as nossas estimativas. Tá? Quando você faz isso na inferência bayesiana, vai ser uma coisa muito intuitiva, tá? Bem intuitiva mesmo. Tendo a distribuição a posteriori, você vai encontrar essas estimativas por intervalo de uma maneira bem simples. Na inferência clássica, você utilizava muito teoria assintótica para isso, né? Então, o que você fazia lá na inferência clássica, né? Como que você faz estimação por intervalo na inferência clássica? A ideia da estimação por intervalo na inferência clássica é sempre utilizar uma estrutura desse tipo assim, ó. Estimativa. Aliás, eu vou botar antes estimador. Estimador. Vamos voltar, gente. Socorro. Estou perdido hoje aqui. Peraí. Agora sim. É sempre assim, ó. É o seu estimador, mais ou menos alguma medida, né, que costuma ser um valor da normal, um valor da t, um valor da q quadrado, alguma distribuição, tá? Vezes o erro padrão. Gente, meu dedo hoje não está escrevendo. Vamos lá. Erro padrão. O que é o erro padrão, né? O erro padrão é a raiz quadrada da variância do seu estimador. Então, vamos botar aqui embaixo, né, que esse erro padrão, ele é igual à raiz quadrada da variância do estimador. Certo? Então, por exemplo, né, no caso de uma distribuição normal nos seus dados, como é que funcionava isso? Você tinha estimador da média, mais ou menos uma medida de confiança. Então, por exemplo, se você quisesse fazer um intervalo de confiança de 95%, e se você conhecesse a variância, você colocaria aqui o famoso 1,96 vezes o erro padrão. Quem é o erro padrão de x barra? É a raiz quadrada da variância de x barra. Só que a variância de x barra é sigma 2 sobre m. Então, quem é o erro padrão? É a raiz quadrada. Esse daqui era o intervalo de confiança que você fazia para a média da população quando seus dados eram normais e você tinha variância conhecida. Quando você não tinha variância conhecida, isso aqui ficava x barra mais ou menos um valor da t com n menos 1 graus de liberdade e uma certa confiança aqui, né? 1 menos alfa sobre 2. Depois S sobre raiz de n. Ou seja, nada mais era do que substituir esse sigma aqui por S, e ao invés de utilizar a normal, você utilizava a t, certo? Esses aqui foram os que você aprendeu, assim, vamos dizer, os mais exatos, né? Depois que você sai dos casos mais comuns, que era estimar a variância, estimar a média, quando a população era normal, basicamente morria esse resultado aqui, esse resultado não é mais um resultado exato, e você sempre utilizava um resultado assintótico. O que significa um resultado assintótico? Quer dizer que quando as amostras são grandes, muitos estimadores têm distribuição normal. Então, se o estimador tem distribuição normal, você podia usar esse z aqui da normal e aqui a variância dele, assumindo que ele tem distribuição normal. É basicamente isso, o que você faz com teoria assintótica. Então, praticamente assim, MLG, aqueles intervalos de... Vocês estão fazendo MLG, né? Sim. E vocês já viram o Newton-Raphson? Vocês já viram a estimação lá, como é que é feita no MLG? Os métodos dos scores? Oi? No caso, o método dos scores, é isso? Isso, que seja. Vocês já escreveram algum MLG, algum exemplo, onde vocês viram a estimativa pontual e aquela estatística de Wald para encontrar a significância lá dos parâmetros? Já viram a estatística de Wald e tal?
Vimos. Entender fica a sua Tudo bem. interpretação. Tudo bem. Mas Não li basicamente, não, Júlia. não, o que acontece lá? Lá você tinha duas coisas que você fazia. A primeira é que você fazia uma aproximação das coisas via aproximação de Taylor, tá? Você abria lá umas expressões, aproximando por um polinômio, né? Então, é uma aproximação numérica. Essa aproximação numérica, quando n tende a mais infinito, convergia para uma distribuição normal. Então, o que você tem lá em MLG, que é um modelo bem simples, assim, na graduação, né, uma coisa bem conhecida, já é um intervalo de confiança aproximado e assintótico. As duas coisas, tá? Aproximado e assintótico. Se fosse só assintótico, era uma questão do tamanho da amostra. Se fosse só aproximado, era uma questão de cálculo numérico, mas são as duas coisas, tá? Muitas coisas na inferência clássica acabam ficando assim. Então, como é que funciona? Vocês lembram dos estimadores de máxima verossimilhança? Eles são muito utilizados por vários motivos, mas um deles é que os estimadores de máxima verossimilhança têm distribuição assintótica normal. O que quer dizer isso? Quando a amostra é grande, os estimadores de máxima verossimilhança convergem para uma distribuição normal. E aí você pode usar esse tipo de resultado aqui, ó, tá? Pegar o seu estimador, mais ou menos Z, que aí seria 1,96, se você fosse usar 95% de confiança, e aqui a variância do estimador, só que na raiz quadrada, para ser o erro padrão. Se você fizer esse procedimento aqui, você vai estar fazendo razoavelmente bem o seu intervalo de confiança, desde que a sua amostra seja grande o suficiente. A grande pergunta é, quando que uma amostra é grande o suficiente, certo? Mas, para amostras grandes, funciona. Isso é a estimação clássica, por intervalo, né? Você tem a estimativa pontual e dois números, um limite inferior e um limite superior. Como é que isso vai ser feito agora na inferência bayesiana? Tá? Isso vai ser uma coisa bem intuitiva, que é o seguinte, vamos imaginar que você calculou a sua posteriori, certo? E vamos imaginar que a sua posteriori tem essa cara aqui, certo? Então, aqui são os valores de θ, e aqui vamos imaginar que é a posteriori, por exemplo. P de θ, dados. Está aqui a sua densidade. Pode ser uma gama, pode ser uma normal, é uma posteriori qualquer, certo? A gente já estava pegando como estimador de θ resumos numéricos dessa distribuição. Por exemplo, média, moda, mediana, tá? A pergunta agora é, como que eu estimo θ por intervalo? E na inferência bayesiana, isso vai ser algo bem intuitivo pela seguinte liberdade que a gente tem. A gente pode escrever coisas desse tipo aqui, ó. A probabilidade do θ estar entre, vou chamar aqui de limite inferior e um limite superior, eu posso colocar o que eu quiser aqui. Um menos alfa. Por exemplo, eu posso colocar aqui 0,95. Se eu colocar isso daqui, eu estou dizendo que entre dois números, limite inferior e limite superior, eu estou acumulando uma área de 0,95. E estou dizendo com todas as letras que θ, né, que a probabilidade de θ estar entre esse número e esse número é igual a 0,95. Tá? Então, se eu estou definindo dessa forma aqui, posso fazer isso aqui na inferência bayesiana, o nosso problema vai ser basicamente o de encontrar uma área aqui dentro de 95%. Por exemplo, vamos imaginar que aqui eu coloque no lado direito, deixa eu botar aqui em vermelho. Se eu colocasse aqui na direita, 2,5% da área. E se eu colocasse aqui na esquerda, 2,5% da área. O que eu teria aqui no meio? 95% da área, certo? Então, se eu pegasse esse ponto aqui e esse ponto aqui, eles seriam exatamente o limite inferior e o limite superior. Porque a probabilidade de θ estar nesse intervalo é a área aqui dentro.
e a área aqui dentro é 0,95. Então, isso aqui, para mim, é um intervalo de confiança bayesiana, tá? Entenderam a ideia, mais ou menos? Sim. Sim? Uhum. Então, vamos lá. Tem algumas diferenças, né? A gente consegue fazer qualquer tipo de intervalo aqui. Vocês viram que eu coloquei 2,5 para a esquerda, 2,5 para a direita. Não precisava ter feito assim. Eu posso calcular outros tipos de intervalo de confiança. Já vou trocar o nome, tá? Mas estimativas por intervalo de θ eu poderia ter feito diferente. Eu poderia ter feito assim, ó. Imagina que isso daqui é a minha posterior. Certo? Vamos imaginar que ela está assim. Se eu colocasse na direita 5% da área, aqui está o meu θ, aqui é P de θ dando x. Vocês concordam que nesse pedaço aqui do meio, eu tenho 95% da área? Então, se eu pegasse um ponto aqui, ó, limite inferior, e um ponto aqui, limite superior, vocês concordam que a probabilidade de θ estar entre esses dois números aqui é 0,95? Sim. Também. Então, vejam, aqui eu quis colocar 5% na direita. Será que isso é a maneira mais esperta de eu ter uma estimativa por intervalo? Não sei, tá? Mas, com certeza, eu consigo ter uma noção de valores do θ por intervalo. Posso fazer desse jeito aqui, posso fazer desse jeito aqui, eu posso colocar uma área maior para a direita e um pouquinho menor para a esquerda, posso colocar a área toda na esquerda, eu posso fazer de várias formas, tá? Isso tudo a gente vai tratar aqui agora no caso da inferência bayesiana, tá? Outra coisa que é extremamente importante, né? Na inferência clássica, essa expressão aqui, ó, não tem sentido. Essa expressão aqui na inferência clássica, ela não tem o menor sentido. Como é que você geralmente encontra um intervalo de confiança clássico? A gente comentou isso lá no comecinho do curso, né? Deixa eu colocar aqui. Você quer fazer, por exemplo, um intervalo de confiança para a média, né? Então, como é que você fazia? Você pegava lá o seu estimador e começava a conta assim. A probabilidade do, vou colocar aqui um A menor que x barra menor que B é igual a 0,95. Você podia fazer assim. Isso aqui pode na inferência clássica. Por quê? Porque x barra é uma variável aleatória. Certo? Então, isso aqui você podia fazer. E aí, depois, você ia abrindo essa conta aqui, né? Você subtraía, né? Você fazia isso aqui, ó. Probabilidade de A menos a média sobre sigma sobre raiz de n é menor que x barra menos a média sobre sigma raiz de n, menor que b menos a média sobre sigma raiz de n. E isso aqui tudo igual a 0,95. E aí depois, o que você fazia, né? Você reescrevia isso tudo em termos de μ, né? O grande objetivo é, no final das contas, você ficar com alguma coisa que é aqui aleatório, aqui ficava o μ e aqui ficava aleatório. Igual a 0,95. Notem, né? Esse meio aqui é aleatório porque tem o x barra aqui, né? Mas se eu reescrever esse negócio, eu consigo reescrever de um jeito que ficasse só o μ aqui dentro. Certo? Então, e aqui ficava o x barra e aqui ficava o x barra. Então, eu ainda posso escrever essa probabilidade aqui. Porque o que está aleatório são os limites do meu intervalo. Isso aqui é uma constante. Mas os limites do meu intervalo são aleatórios. No momento em que você coletava a sua amostra, certo? No momento em que você coletava a sua amostra, isso daqui virava uma constante, e isso daqui virava isso aqui já era uma constante,
Isso aqui virava uma constante. E aí você não podia mais escrever isso aqui. Tá? Porque não tem sentido calcular uma probabilidade de uma constante estar entre duas constantes. Ou essa constante está entre essas duas constantes, ou ela não está. Essa probabilidade é 0 ou 1. Então, você não escreve isso daqui, e você jamais pode, né? Quando alguém chega para você e diz assim, ó, o meu intervalo de confiança é esse aqui, ó, x barra menos 1,96 sigma sobre raiz de n até x barra mais 1,96 sigma sobre raiz de n. Se você apresentar isso aqui para uma pessoa, você pode dizer, esse intervalo tem 0,95 de probabilidade de conter o parâmetro μ. Você poderia falar isso, certo? Porque esse intervalo é aleatório. Aqui, ó, x barra. Esse intervalo tem uma probabilidade de conter a média. Agora, no momento em que você substituía ele, né, ficava numerozinhos aqui, né? Então, sei lá, dava 2 números. Então, vou botar 2 números aqui. Por exemplo, 7, 11. Acabou. De 7 a 11, você não pode dizer nada. Eu não posso dizer que isso aqui tem uma certa probabilidade de conter o parâmetro. Certo? Aqui eu posso. Aqui eu não posso. Isso na inferência clássica. Aí ficava aquela confusão, né? Como você não podia usar a palavra probabilidade aqui, né, o que a gente usa? A gente usa a palavra confiança. A palavra confiança serve para, vamos dizer assim, substituir a palavra probabilidade. Ela dá uma noção de que você acredita que esse intervalo contém o parâmetro, mas a probabilidade não é 0,95. Você chama isso de confiança, tá? Porque não é uma probabilidade. Isso vem daquela ideia frequentista de repetir muitas e muitas vezes esse experimento com esse tamanho de amostra e esse tipo de intervalo de confiança. Se você fizer isso muitas e muitas vezes, né, você vai ter que 95% das vezes você vai acertar. Mas para essa amostra específica eu não posso dizer nada. É tipo isso, tá? Na inferência bayesiana, a gente vai poder fazer coisas desse tipo assim, né? Isso aqui na inferência clássica. Deixa eu botar aqui só um parênteses aqui em cima, né? Isso aqui tudo foi na inferência clássica, porque depois isso aqui vai virar um quadro, né? Então, isso daqui tudo é na inferência clássica. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer assim. Eu vou colocar assim, tá? Inferência clássica. Tá? Agora, por outro lado, né? Quando você estiver lá no mundo da inferência bayesiana, você vai começar a conta assim. Você vai começar com probabilidade de, aqui vai ter um A menor, aqui vai ter o seu θ, tá? Menor, e aqui vai ter um B, e isso daqui é igual a 0,95. E aí basta você encontrar um A e um B que satisfaçam isso. Certo? O seu intervalo é direto, não tem que fazer conta nenhuma. O seu intervalo aqui vai ser simplesmente o AB qualquer, e você vai poder dizer a probabilidade de θ estar nesse intervalo é igual a 0,95. Isso aqui tudo, né, é no mundo da inferência bayesiana. Ok? Esse aqui é um resumo da história que a gente vai fazer. É só encontrar 2 quantis, que deu uma área no meio de 0,95.
0,95 não, de 1 menos alfa. É basicamente isso que vai ser a estimação por intervalo na inferência bayesiana. Entenderam a ideia? Sim. Sim. Agora, vamos lá. Para não confundir, para as pessoas saberem que você não está usando esse conceito de confiança que foi criado na inferência clássica, na inferência bayesiana a gente vai trocar de nome. E a gente vai chamar esse intervalo aqui, AB, ele vai ser chamado intervalo de credibilidade. Certo? É realmente para diferenciar do clássico, porque a interpretação é de probabilidade e não de confiança. Tá? Então, o que vocês vão ver daqui para frente, na estimação por intervalo, vai estar com uma definição usando a palavra credibilidade. Tá? Então, vamos lá. Vou definir agora, eu já dei a intuição para vocês, eu vou definir mais formalmente como é que você faz o intervalo bayesiano. Tá? Então, definição. C é um intervalo de credibilidade 100 vezes 1 menos alfa por cento, ou nível de credibilidade 1 menos alfa, né? Então, isso aqui seria dizer, é um nível de credibilidade de 95%, ou de 0,95, né? Se fosse um é com percentual e o outro é com probabilidade, para θ, se a probabilidade do θ pertencer a esse intervalo for maior ou igual a 1 menos alfa. Alguém vai me perguntar, por que tem esse maior igual e não igual? Alguém sabe me dizer? Por que tem situações que eu não vou conseguir ter a igualdade? Alguém consegue imaginar um caso em que eu não consiga achar exatamente 0,95, por exemplo, de probabilidade? Se eu não conseguir resolver a uniforme integral? Não, se for uma distribuição contínua, é sempre possível. O grande problema são as distribuições discretas, porque o θ pode ter uma distribuição discreta a posteriori, ou a priori, não importa, ele pode ter uma distribuição discreta. E quando ele tem distribuição discreta, nem sempre você consegue um intervalo que tenha exatamente a probabilidade desejada. Tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que você tem o seguinte, imagina que a priori, imagina que θ só assume dois valores, 0 e 1. Certo? São os dois valores do θ, 0 e 1. Vamos imaginar que depois que você calculou a sua posteriori, você chegou nisso aqui, ó. Probabilidade do θ igual a 0, dado a sua amostra, vou botar assim, é igual a 0,7. E a probabilidade do θ igual a 1 é o complementar disso. Olha só, a θ só tem dois valores. Né? É difícil estimar esse cara aqui, né? Olha só. Qual seria a estimativa pontual do θ? Ele só tem dois valores possíveis. Ou ele é 0, ou ele é 1. Qual dos dois que vocês chutariam para estimar θ aqui? 0. 0. Por que o 0? Né? Porque o 0 é mais provável do que o 1. O 0 tem essa probabilidade. O 1 tem essa probabilidade. Mas e como é que eu faço uma estimativa por intervalo aqui? Tentem imaginar um intervalo de valores. Né? Imagina aqui. Eu vou construir um intervalo. Vou fazer até fechado aqui. Tá? De A até B. Pode criar da maneira que quiser. Mas eu quero que a probabilidade do θ estar nesse intervalo seja 0,95. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Vou colocar de 0 até 1 assim. Qual é a probabilidade de θ estar nesse intervalo aqui? Não. Quer dizer, não sei. 0,7. É um... Não, você tirou 0,7. É 0,7, porque isso aqui ele assumir valores entre 0 e 1, mas sem incluir o 1. Certo? Então, é 0,7. Se eu incluir o 1, se eu fizer um intervalo desse tipo aqui, ó,
a probabilidade dele estar nesse intervalo já vira 1. Ou seja, eu não consigo. Eu só consigo 3 valores possíveis aqui. Se eu incluir o 0 na história, desculpe, se eu não incluir nem o 0 nem o 1, essa probabilidade dá 0. Se eu incluir o 0 e não incluir o 1, dá 0,7. E se eu incluir os dois, dá 1. E se eu incluísse só o 1, dava 0,3. Mas, de qualquer forma, eu não consigo fazer com que a probabilidade desse intervalo aqui seja maior que 0,7. Se alguém pedisse para você um intervalo de 95% de credibilidade aqui, você seria obrigado a dar esse intervalo aqui, ó. Tá? Que tem probabilidade 1. Só que é uma informação inútil, né? Você ia dizer, olha, o θ é 0 ou 1, é qualquer coisa entre 0 ou 1, mas eu já sabia isso antes de olhar os dados, então não serviu para nada. Mas isso aqui é só para dizer para vocês que quando a distribuição do θ é discreta, a gente tem esses saltos aqui. Você não consegue ir do 0,7 para o 0,95. Ele vai dar saltos. E aí não dá para encontrar exata essa confiança que a gente quer aqui, né? Que não é confiança, essa probabilidade que eu estou desejando. Por isso tem esse maior igual aqui. Mas a maioria dos exemplos, o θ é contínuo. Na inferência clássica, vocês basicamente só estudaram θ contínuo. Aqui na inferência bayesiana, a gente estuda discreto e contínuo. Tá? Então, na inferência clássica, vocês nunca nem se perguntaram sobre esse problema. Tá? Porque existe, né? Oi? A gente estuda o intervalo de confiança para proporção, né? Mas a proporção não é discreta, ela é contínua, né? É um número entre 0 e 1. Entendeu? Lá na inferência que vocês viram, clássica, não teve, acho que, nenhum exemplo onde vocês calculavam um parâmetro discreto. Se teve, foi só para estimar por máxima verossimilhança, não foi para encontrar a estimativa por intervalo, porque não tem um método para fazer isso na inferência clássica. Tá? Bom, uma outra observação importante. Essa probabilidade aqui é calculada sempre na distribuição mais atualizada de θ. Então, o que significa? Se você não tem amostra, você usa a priori. Então, aqui, assim como na estimação, você também consegue fazer estimativa por intervalo, tá? Para θ, só com a priori. Também dá. É a mesma ideia, só que naqueles gráficos que eu tinha feito aqui, né? Que eu tinha feito aqui em cima. Cadê? Eu tinha feito aqui, ó. Esses gráficos aqui, ó. Eu fiz da posteriori. Mas poderia ser da priori. O raciocínio é exatamente o mesmo, tá? Então, na inferência bayesiana, você pode fazer inferência com ou sem amostra, não tem problema nenhum. Algumas informações importantes. Os intervalos de credibilidade são invariantes a transformações 1 a 1. O que significa isso? Quer dizer que se você encontrou um intervalo para θ e você quiser um intervalo para uma função de θ, é só você fazer essa função aplicada nesses limites do intervalo. Aqui você tem aquela invariância igualzinha à dos estimadores de máxima verossimilhança. Então, aqui tem um exemplo. Se o seu intervalo foi entre A e B são duas constantes. Você fez um intervalo para θ, e o intervalo deu de A até B. E aí você está querendo fazer um intervalo de confiança para φ de θ, uma função de θ. É só você aplicar essa função no limite inferior e essa função no limite superior. Então, vamos ser mais específico para não gerar dúvida. É por isso que as pessoas se confundem em Bayesiana. Porque cada hora usa invariante para uma coisa. Mas assim, aquela invariância anterior era de Jeffreys, né? Que é uma área, de novo, que você não é obrigado a utilizar a priores não informativas de Jeffreys, tá? Aquela a priori viola várias coisas, inclusive da abordagem bayesiana de não usar os dados, não usar o modelo, ela fere o princípio da verossimilhança. Então, é naquele caso específico que você tem isso de ruim, né? Aí, aqui é mais ou menos assim, ó. Se você chegou no intervalo 2 a 4 para θ, e você quer um intervalo para θ,
vamos botar aqui, né, para ln de θ, esse aqui é um novo parâmetro, tá? Se você definir φ como sendo ln de θ. Então, como que vai ser o seu intervalo? ln de 2 até ln de 4. É isso que está escrito ali, a invariância. Isso é bom, né? Ok? Ok. Vamos ver um exemplo. x1, x2, xn, uma amostra de uma normal θ, sigma 2, com sigma, tá? E aí foi utilizada uma a priori não informativa de Jeffreys. Eu acabei de falar dela, né? Ela já apareceu aqui. Então, vamos lá. Se você utilizar uma a priori não informativa de Jeffreys, agora depois de fazer a lista, vocês já sabem que essa normal aqui, ó, com variância conhecida, é um modelo de locação. Como isso aqui é um modelo de locação, tá? Não tem o parâmetro de escala que é conhecido, então a gente já sabe que a priori de Jeffreys é proporcional a 1. É simplesmente uma uniforme na reta toda. E quando você usa uma a priori uniforme na reta toda, a gente já fez essa conta em sala de aula e chegamos nessa posteriori aqui, ó. É muito parecida com o resultado que você tem da inferência clássica, né, de que x barra tem distribuição normal com média θ. Aqui a gente tem que θ tem distribuição normal com média x barra, tá? Então, essa daqui é a nossa distribuição a posteriori, uma normal x barra sigma 2 sobre n, certo? Como que você faria intervalo de credibilidade nesse exemplo aqui, tá? Então, vamos lá. Eu posso fazer de várias formas, tá? Eu vou começar pelo 2, que é o que vocês estão mais acostumados, tá? O caso 2 aqui é você fazer exatamente como você fazia na inferência clássica. Ou seja, o intervalo do tipo x barra, tá? Aqui seria esse z de beta aqui, poderia ser o menos 1,96, que seja, né? Um valor de z, sigma sobre raiz de n, e x barra mais um outro valor de z, que esse aqui seria o positivo, sigma sobre raiz de n. Esse aqui seria o intervalo de confiança, intervalo de credibilidade mais parecido com o da inferência clássica, porque você está colocando um pedacinho de um lado e um pedacinho do outro de probabilidade. E da onde que ele vem? Ele vem disso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês no quadro, para não ter dúvidas. Então, vamos lá. Aquele ali é o exemplo. Eu acho que não tem número, né? Não tem número, faltou, foi mal. Mas é o exemplo da normal, tá? Da página 3. Vamos botar aqui, página 3. A gente tem que θ dado a nossa amostra é uma normal x barra sigma 2 sobre n. Aqui está em maiúscula, mas na verdade deveria ser minúscula, tá? Mas é o x barra sigma 2 sobre n. Então, o que você vai fazer? Você faria isso daqui, ó. Probabilidade, né, do θ estar entre, vamos colocar aqui, né? Espera aí, só um pouquinho. Fazer até mais fácil. Se eu fizer θ menos x barra, tá? Sobre sigma sobre raiz de n. E quero que isso daqui dê... Aqui eu botei o quê? Eu botei 1 menos alfa, né? Tá. Então, aqui é 1 menos alfa. Quais os números que tem que entrar ali? Que distribuição tem isso daqui, ó? Qual é a distribuição desse que está aqui no meio? Isso que está aqui no meio. É o quê? Normal padrão. Normal zero. Normal padrão, muito bem. Então, isso daqui é uma normal padrão, certo? Numa normal padrão, quais são os quantis aqui que eu posso usar para ter uma área no meio, né, de 1 menos alfa? Eu precisaria o quê? Eu precisaria aqui na esquerda ter um quantil, vou colocar aqui, o z, tá?
e aqui na direita um Z. Notem que nos slides ele está colocando aqui, ó, Z beta e Z gama. Só para dizer que são dois quantis quaisquer que eu poderia usar. Tá? Eu poderia usar aqui um Z de gama e um Z de beta, porque eu posso botar onde eu quiser. Mas se eu quisesse fazer simétrico, como a normal é simétrica, eu poderia fazer isso aqui simétrico. Quem que eu colocaria se eu fosse fazer simétrico? Eu colocaria... À direita, Z alfa sobre 2. Isso, né? Aqui, e à esquerda pode ser o menos Z alfa sobre 2. Eu vou até colocar como dois diferentes. Eu sei que um é menos o outro, tá? Mas eu vou colocar... Um menos Z, um menos alfa sobre 2. Isso, na verdade, da esquerda seria... Da esquerda seria o de alfa sobre 2. O quantil que me acumula uma área de alfa sobre 2. E na direita, o quantil que me acumula uma área de 1 menos alfa sobre 2. É isso, né? Esse aqui seria o meu quantil. Isso aqui é o que a gente faria, tá? Então, eu já sei o valor desses números, tá? Então, o que faltaria fazer? Só enxergar aqui o θ agora como sendo, né? Aqui ficaria x barra menos... cadê? X barra... Não, ficaria... É isso mesmo. X barra... Não, ficaria mais aqui. Z alfa sobre 2, sigma sobre raiz de n. Aí alguém vai perguntar, por que esse Z aqui está com sinal de mais, né? É só porque esse Z já é negativo. Esse aqui, se fosse alfa igual a 0,05, é o menos 1,96. Tá? Mas é esse cara aqui. Cadê? Menor do que o θ, menor, e na direita aqui ficaria x barra mais o Z de 1 menos alfa sobre 2, sigma raiz de n, isso tudo igual a 1 menos alfa. Essa é a expressão que a gente teria. Tá? Eu estou assumindo aqui, a princípio, a distribuição do θ, eu não coloquei dado x, eu não botei a amostra aqui, né? Eu estou fazendo aqui uma anotação meio com preguiça. Deixa eu ver se no slide também está com preguiça. Também está com preguiça, então não sou só eu. Tá? É só porque a rigor eu deveria ter escrito assim, ó, probabilidade de A menor que θ menor que B dado x. Tinha que estar escrito assim, ó, quando é a posteriori. Tá? Mas eu estou omitindo essa anotação aqui por enquanto, só para essa intuição que eu estou dando para vocês. Tá? Mas está aqui, ó. Então, quem é meu intervalo? O meu intervalo é exatamente isso aqui, ó. Esse é o limite inferior e esse daqui é o limite superior. Certo? É mais ou menos, o algebrismo envolvido aqui é o mesmo da inferência clássica. A diferença é que a gente pode interpretar como probabilidade, e antes não podia. Tá? Mas essa aqui é a ideia. Então, esse aqui é o caso 2 que está aqui, ó. Tá? Então, θ menos x barra sobre sigma raiz de n, está nesses dois intervalos, tem essa probabilidade aqui. Tá? Mas eu poderia ter outros, né? Como eu disse para vocês, eu poderia ter colocado essa área só de um lado. Certo? Se eu colocasse essa área só de um lado, não seria mais z de alfa sobre 2 ou de 1 menos alfa sobre 2. Seria simplesmente z de alfa. É um intervalo bem esquisito. Porque como é que seria esse intervalo aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Só pegar como é que ele está ali. Ele vai até mais infinito. Então, é um intervalo desse tipo aqui. Ó. Imagina que aqui está a normal da posteriori. E você quer um intervalo desse tipo aqui. Ó. Certo? E aqui você vai colocar uma área alfa e aqui uma área 1 menos alfa e aqui está a posteriori. Esse intervalo, ele vai de um limite inferior até onde? Até mais infinito. Estão enxergando? Eu botei a área toda do lado direito. E a área do lado esquerdo é 1 menos alfa. Se eu fizesse desse jeito,
eu ia construir ele dessa forma aqui, ó. A probabilidade da minha região, né, do meu θ, ser maior que um determinado z de alfa, tem que dar 1 menos alfa. Fazendo dessa forma, eu fico com um intervalo desse tipo aqui, ó, que é x barra menos, aqui, se fosse alfa igual a 0,05, seria menos 164. Então, menos 164, sigma sobre raiz de n, até mais infinito. Deixa só eu ver isso aqui, se está... z mais alfa. Não, esse alfa aqui, na verdade, a notação que está aqui, desse alfa aqui, seria 1 menos alfa, esse cara aqui, ó. Deixa eu olhar esse negócio, gente. Porque eu nunca uso isso aqui, né? Porque é um exemplo hipotético que ninguém nunca vai usar, mas eu acho que a notação não está certa aqui. Porque se o θ é maior que o z e essa área... Deveria ser 1 menos alfa, né? Para acumular 1 menos alfa até aquele ponto, né? Exatamente, é do lado esquerdo. O que está ali não é esse aqui que eu acabei de fazer. O que está ali, ó, é a do z ser maior que z menos alfa. Ele está colocando à esquerda. Ele está colocando um limite à esquerda. Não é esse aqui. Mas, enfim, tem um errinho ali, depois eu corrijo. Passou batido muitas vezes. Ele está colocando assim, ó. Aqui está o z de alfa. E a probabilidade de ser maior que o z de alfa é 1 menos alfa, e aqui é alfa. Então, o intervalo, na verdade, é de menos infinito até aquele ponto. Então, isso aqui está trocado. Esse aqui, ó, é de menos infinito até esse ponto aqui, está trocado. Tá? Mas a ideia é a mesma. O importante aqui, que eu quero que vocês entendam, é que se você colocar a área de um lado, qual vai ser o comprimento do intervalo? Vocês estão vendo aqui? Qual vai ser o intervalo resultante daqui? Vai sair, só um pouquinho, gente, aqui não é z de alfa, aqui é o limite inferior. Você vai ter um intervalo desse tipo aqui, ó, menos infinito até o limite superior, né, gente, socorro. Não, Gustavo, esse que você está fazendo de menos infinito até esse limite, ele vai dar um intervalo de tamanho alfa, de área alfa. Você quer 1 menos alfa mesmo. É desse ponto z alfa para mais infinito. Está correto. Olha só, vamos ver aqui, ó. Você quer que a sua área seja 1 menos alfa. Se tem alfa para a esquerda daquele ponto... Sim, se eu tenho alfa para a esquerda daquele ponto... A esquerda não, porque o sinal está de maior. Então, você está olhando do ponto z alfa para a direita. Tá certo. Você quer que para a direita seja 1 menos alfa. Tá correto. Tá correto. Isso aqui que eu estou fazendo é como se fosse a minha região... Só o seu desenho que estava equivocado antes, mas agora está certinho o que está lá. Não, tá certo, tá certo. Obrigado. Olha só, vamos arrumar aqui. Na verdade, sim, agora o desenho está certo. Obrigado. Esse intervalo que eu estou fazendo aqui, ele tem área alfa, e não 1 menos alfa, né? Na verdade, a área que eu quero é o da direita, né? Então vamos arrumar de novo. Vamos arrumar. Então, tá tudo certo no slide. Por isso que nos outros anos eu nunca tinha reparado que estava certo. Esse ano que eu estou viajando. Tá bom, agora sim. Essa região aqui tem área alfa e essa tem área 1 menos alfa. Então, o meu intervalo de credibilidade está exatamente aqui, né? Agora sim. Então, isso aqui vai ser de limite inferior até mais infinito. Então, tá tudo certo. Agora a pergunta. Qual é o comprimento desse intervalo? Infinito, certo? E o que vocês acham? Qual é o melhor? Fazer um intervalo de credibilidade com comprimento finito, como esse 1 aqui, ou fazer um intervalo de credibilidade com esse comprimento aqui, que não é infinito? Com comprimento não é infinito. É bem melhor isso aqui. Então, o que acontece? Quando você está fazendo inferência bayesiana, é muito comum você procurar o intervalo que tenha o menor comprimento. E o intervalo que tem o menor comprimento é chamado de intervalo de máxima densidade a posteriori, tá? Que é o famoso intervalo de credibilidade HPD. Tá?
Então, isso aqui esse H é de high, né? Esse P é de probability e esse D é de density. Então, é o que tem a maior densidade. Peraí, só para confirmar. Isso é highest probability density. Ou é highest posterior. Não, é isso mesmo. Não, máxima densidade a posteriori. É isso. High posterior density. É isso que tem. Mas também é chamado, né, de maior probabilidade a posteriori. Tá? O que importa é que ele é o nosso intervalo HPD, que vai dar para a gente uma região que tem o menor comprimento, a menor amplitude. E essa definição aqui, ó, tá? Se eu ler só para vocês aqui, é bem chata de entender, então eu vou fazer um desenho que eu acho que é mais fácil para vocês entenderem o que está aqui. Vou mostrar qual é o grande problema e qual é a grande questão envolvida aqui. Vamos lá. Então, vou chamar aqui de intervalo de credibilidade HPD. Vamos imaginar que você tem uma distribuição que seja assimétrica. Por exemplo, vamos imaginar que a sua posterior tem essa cara aqui. Ó. Certo? Essa é a sua posterior. O que vocês acham? Será que se eu colocar... Como é que vocês fariam aqui um intervalo de credibilidade para colocar 1 menos alfa de probabilidade no meio? Você quer 1 menos alfa. Será que a melhor opção é colocar um pedacinho aqui na direita da área, por exemplo, fazer assim, ó, vamos botar em vermelho aqui, ó, dividir uma área aqui e colocar aqui, por exemplo, alfa sobre 2 e uma área aqui, alfa sobre 2 e aqui 1 menos alfa? Será que esse aqui produz o menor comprimento, esse comprimento aqui? Ó? O que vocês acham? Eu acho que não. Porque a esquerda, a área está maior ali. Não, a área é a mesma, né? A área dos dois, meu desenho pode estar esquisito, mas a área dos dois é alfa sobre 2. A questão é o comprimento do intervalo. Né? Pode ser que você consiga, se você tivesse colocado uma área maior do lado direito aqui, ó, você ia reduzir um pouquinho aqui na esquerda, né? E aqui você ia, na verdade, aumentar um pouquinho aqui na esquerda e reduzir um pouquinho na direita. Você poderia ter um intervalo com comprimento diferente. Será que seria menor? Será que seria maior? É que deu um barulho esquisito aqui na internet. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Não? Oi, Júlia, tudo bem? Acho que eu nunca tinha visto você com a câmera ligada. Tudo bem, deixa eu voltar aqui. Bom, então vamos. Como é que é a ideia de fazer um intervalo de maior densidade? Tá? Olhando assim, você pode até pensar, pô, talvez isso aqui não seja simétrico, mas não é tão difícil. Eu vou agora mostrar um exemplo que vocês vai saltar aos olhos o problema. Imagina que a sua posteriori tem essa cara aqui, ó. E aqui é teta. Vamos imaginar que a sua posteriori é uma beta, por exemplo, que vai de 0 a 1. Quais os valores mais prováveis de teta a posteriori? Bom. Vocês concordam que são os valores perto de 1? Sim. Se vocês fossem colocar aqui um intervalo de confiança na mente de vocês, um intervalo de credibilidade, mas se você fosse pensar até do modo clássico, faz sentido para vocês pegar um pouquinho de área aqui na esquerda e um pouquinho de área aqui na direita? Por exemplo, imagina você fazer isso aqui, ó. Eu quero um intervalo de 95%. E aí você faz assim, ó, você deixa aqui, você deixa nesse pedacinho aqui, 2,5%, e você deixa aqui também 2,5%, e me dá um intervalo exatamente
aqui, ó, limite inferior, limite superior. O que vocês iam achar desse intervalo? Vocês acham que é uma boa fazer isso, deixar o 1 de fora? Não. Eu tenho que empurrar esse intervalo mais para minha direita. O que vocês iam preferir? Falar para alguém assim, ó, olha, vou dar uma estimativa do valor de θ. Aí você, vendo essa posterior aqui, você tem duas opções. Você bota do tipo assim, de 0,2 até 0,8. Imagina que você faz um negócio assim. E outra pessoa faz diferente. Faz de 0,3, sei lá, até 1. Qual desses dois intervalos que você acha que a pessoa tem mais chance de acertar? Imagina que eles têm a mesma área. De 0,2 a 0,8, imagina que tem 95% da área. E de 0,3 a 1 também tem 95% da área. Vamos imaginar que seja isso. A minha pergunta é, qual dos dois vocês acham que é mais provável? Vocês gostariam de dizer para o cara que está contratando vocês? Qual é o lugar que é mais provável do θ acontecer, né, aqui na sua distribuição? Vocês me falaram que era perto do 1. Então, qual desses dois vocês prefeririam informar? Segundo. Segundo. Né? E qual é a ideia que está aqui? Você sempre vai querer colocar essa área, esses 95%, nos locais mais prováveis. E aí tem um procedimento para fazer isso. Tá? Você não ia fazer desse jeito que eu falei aqui, você ia fazer desse jeito que está aqui, ó, do segundo. Como é que seria isso, então? Você tiraria esse cara daqui e esse cara daqui. Então, você iria ter algo assim. E você simplesmente iria colocar toda a área do lado esquerdo. Você... Aqui você colocaria 5%. E o seu intervalo viria daqui, limite inferior, até o 1. Você ia fazer assim. Tá? Aquele negócio do menor intervalo do HPD lá, ele só vale se a gente comparar com os que vão até infinito ou não? Não, não. Ele sempre vai valer e eu vou mostrar o procedimento que você faz para garantir que ele é o menor sempre. Tá? O procedimento que você vai fazer é esse aqui. Ó, tá? Vamos imaginar que a sua posterior tem essa cara aqui que eu acabei de colocar. Vamos imaginar assim. Você quer, por exemplo, um alfa de 0,05. Tá? Aqui está o θ. E aqui está P de θ dado x. Você vai fazer o seguinte. Você vai vir com uma régua, né? Seria equivalente a ter uma régua. E você vai traçar uma linha aqui. Tá? E aí, você vai pegar essa linha e vai descendo ela. Você vai pegar essa linha e vai descendo. Então, você vai colocando ela, você vai fazendo vários cortes aqui. Tá? Até que vai chegar uma hora, vamos imaginar que você fez um corte e esse aqui foi o último que você testou. Você testou aqui. Ó. Esse ponto aqui, ó, é o ponto que o seu corte tocou na função. E aqui também é um limite. Vamos botar aqui assim. Ó. Vocês estão entendendo? Eu estou fazendo um corte nessa figura azul aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui. Né? Vou fechar a figura azul aqui. Né? Estão entendendo o que eu estou fazendo? Estou pegando uma linha Sim. e descendo. Acho que eu não deveria ter poluído tanto aqui no meio para vocês não se confundirem. Mas vamos lá. A questão é a seguinte. Quanto que vocês acham que tem de área nesse pedacinho aqui? Ó? Se você pegasse esse pedaço aqui. Ó. Vamos pegar aqui. Exatamente essa área inteira aqui. Será que já tem 95% da área?
Deixa eu limpar aqui algumas coisas. Tira esse, tira esse aqui. Eu vou começar de novo aqui. Fiz a primeira linha, tá? Fiz a primeira linha e cruzou aqui e aqui. E eu peguei essa área toda aqui. Será que essa área já deu 95% da minha curva? O que vocês acham? Não. Acho que não. Não, né? Não deu. Aí eu desço um pouquinho mais. Então, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou pegar, vou apagar essa linha preta e vou colocar essa linha preta mais para baixo. Vou colocar ela aqui. O que vai acontecer agora? Eu vou pegar a área que vem até aqui agora. Será que essa área aqui já deu 95% da área da minha densidade? Acho que não também. Não, né? Então, você desce mais, tá? Então, vamos apagar essa linha aqui. Vai tá melhor a minha explicação dinâmica aqui, eu acho, né? Ah, não é azul, é preta. Peraí, é preta. Veio até aqui. Aí eu vou lá e vejo quanto que tem de área até aqui. Certo? Vou fazer isso uma última vez, tá? Vamos imaginar que aqui já deu 70% da área, tá? Então, você desce uma última vez aqui, você vai descer, não uma última vez, você vai descer até achar o ponto ótimo, né? Vamos imaginar que o ponto ótimo está aqui. Então, o que significa isso? Você tem que pegar a área até aqui, ó, azul. Até aqui. Toda essa área aqui. Vamos imaginar que essa área agora foi de 95%. Então, o que significa isso? Significa que esse ponto aqui vai ser o seu limite inferior e esse ponto aqui vai ser o seu limite superior do intervalo HPD. Porque você pegou exatamente o intervalo aonde tinha maior densidade. Conseguiram entender? Sim. Eu vou pegar um outro exemplo. Um exemplo mais interessante aqui, ó. Imagina que a posteriori tem essa cara aqui. Isso pode acontecer, tá, gente? Não achem que isso é brincadeira, porque isso aqui é sério. Mistura de distribuições cai nisso aqui. Então, deixa eu só apagar essa linha aqui e fazer de novo. Imagina que isso daqui é a posteriori. O que vocês acham? Isso aqui não é as ondas do Covid, né? Vamos pensar. Quais os valores mais prováveis de θ? Os valores mais prováveis de θ estão aqui. Tem dois picos aí, né? É aqui e aqui. Imagina você colocar uma área de 2,5% na direita e uma área de 2,5% na esquerda e me dar esse intervalo gigantão aqui do meio, tá? Então, imagina só. Vou botar em vermelho aqui. Você pega e bota assim. Aqui você bota 2,5%. Aqui você bota 2,5%. E pega aqui, ó, limite inferior, limite superior. O que vocês acham desse intervalo? Não sei o que Vendo daqui até aqui. Não é um intervalo muito esperto. Por que ele não é muito esperto? Porque ele está centrado, inclusive, em valores muito improváveis de θ. Qual seria o procedimento, então, que você deveria fazer numa distribuição como essa daqui? Você deveria... Vamos tirar essas coisas vermelhas daqui. Morreu um eixo, mas ele volta. Vamos botar aqui o eixo. Você deveria fazer aquela ideia que eu falei da reta lá. Você pega aqui uma linha, vamos fazer de conta que deu aqui assim. Aqui está a linha, você veio descendo ela, certo? E aí você vai agora calcular as áreas aqui, né? Você vai ter esse ponto aqui cruzou,
esse ponto aqui cruzou, esse ponto aqui cruzou e esse ponto aqui cruzou. Então, você tem que encontrar essas áreas aqui. Então, aqui é essa área toda aqui, vamos pintar aqui tudo. Pinta, pinta, vamos pintar isso aqui. Tinha que ter uma maneira de pintar mais fácil. Mas, enfim, aqui está. Essa minha área pintadinha. Não tem como aumentar a espessura da caneta para pintar? Eu não escutei nada. Não tem Repete. como aumentar a espessura da caneta para pintar? Olha, deve ter, mas até eu descobrir já deu 10h30 da noite. Vamos lá. O ponto é o seguinte. Eu acabei de encontrar uma área aqui e uma área aqui que somada deu 95%. Tá? Então, quem seria o meu intervalo nesse caso? Eu pegaria esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui e esse ponto aqui. São os 4 pontinhos que eu tinha dito que cruzavam. E aí, vamos imaginar, vou botar números aqui, tá? Vamos imaginar que esse aqui fosse 1, aqui fosse 7, aqui fosse, sei lá, 9 e aqui fosse 15. Se fosse uma coisa assim, mais ou menos. Quem seria o meu intervalo? O meu intervalo C de credibilidade seria o intervalo de 1 a 7, união 9 a 15. Ele não é um intervalo, ele é um intervalo disjunto, na verdade. Mas é garantido que esse comprimento de 1 a 7 mais o de 9 a 15 é menor do que aquela primeira opção que eu fiz em vermelho. E eu estou pegando intervalos que só tem área onde é provável. Eu não peguei essa parte aqui do meio, que era improvável, não peguei o finalzinho, que era improvável, e não peguei o começo, que era improvável. Conseguiram entender a ideia? Sim, mas então naquele exemplo lá, para ficar melhor, eles tinham que ter a amplitude contrária, né? Porque aquele pedaço de 0,3 a 0,8, o pedaço de 0,3 a 0 menor do que, quer dizer, de 0,2 a 0,8 ficou menor do que de 0,3 a 1. Peraí. Porque no exemplo que eu fiz eu não botei isso, né? Nesse aqui, né? O que eu botei? Né? Aqui ficou esquisito, né? Porque aqui está de 0,2 a 0,8, o comprimento deu 0,6, né? E aqui o comprimento deu 0,7. Isso aqui é impossível acontecer nessa distribuição aqui. Na verdade, esse número aqui seria maior ainda, né? Então, aqui teria que, com certeza, ser maior que 0,4. Isso aqui teria que ser uma coisa do tipo assim. Mas você está certa, que bom que você viu ali, que aí, pelo menos o quadro fica corrigido. Eita, gente, o que aconteceu aqui? Mas o meu desenho está ruim, tá? Porque isso aqui não é 5% em relação ao outro, não está legal. Mas é certo que se eu pegasse nessa região da direita aqui, o comprimento seria menor do que se eu pegasse dos dois lados. Isso é certo. Ok? Ok. Mas desculpe pelo desenho aqui, pela falta de scout. Tá? Não se preocupem fazendo esses desenhos à mão, tá? Você vai fazer isso aqui utilizando um pacote ou um computador, uma função pronta que vai fazer isso aqui para vocês, os intervalos HPD. Tá? Intervalos que não são HPD, você vai fazer integrando ou usando o R. Tá? É basicamente isso que você vai fazer. Você tem que achar um quantil de uma distribuição. Então, você faz com uma integral. Tá? Mas o R faz para vocês direto, isso com a maioria das distribuições que vocês estão acostumados aí, né? Tipo, usando Q-norm, usando Q-beta, Q-gama, né? Todos esses comandos dão para vocês quantis de distribuições conhecidas. Então, você vai acabar trabalhando com eles. Mas o HPD não, o HPD vai ser um pouquinho diferente. Então, já é 15 para as 10, a gente tem que fazer um exemplo logo, né? Tá muito teórico esse negócio. Essa definição que está aqui, ó, tá? Eu vou deixar ela aqui, tá? Porque eu posso ler ela para vocês, mas eu não sei se vai ficar a ideia, tá? Mas não se preocupem tanto, pensem naquela ideia da linha lá, tá? Então, o intervalo, eu vou ler, tá? O intervalo HPD para θ é um intervalo de credibilidade
sem 1 menos alfa%, que tem uma forma. Que forma ele é, tá? É uma forma que ele tem, é um conjunto C, são valores possíveis de θ, tal que a densidade é maior ou igual a uma certa constante. O que é essa constante aqui? É aquela nossa linha, tá? Aquela nossa linha preta que eu estava fazendo, é como se fosse essa constante aqui, ó, tá? Então, é um intervalo de θ, onde a linha é maior que a linha preta. Vamos olhar aqui para o desenho, pegar o anterior que está mais bonitinho. Esse aqui, ó. Olha só, aqui está a linha preta, né? Então, vou botar aqui umas bolinhas aqui, peraí. Deixa eu botar. O conjunto dos tetas, né? Daqui, ó, dessa bolinha preta até essa bolinha preta, tal que a densidade, que é o valor aqui do P de θ dado x, é maior do que a linha preta, né? Você pode ver que nesse pontinho aqui, onde é que está a densidade? Está lá em cima. É maior do que a linha preta. E nesse pontinho aqui, onde é que está a densidade? Azul está aqui, ó, exatamente na linha preta. Então, esses dois pontinhos são um intervalo quando a densidade é maior que uma certa constante. Essa constante é esse K de alfa. E quem é o K de alfa? É a maior constante, tal que a área associada a esse intervalo seja maior ou igual a 1 menos alfa. Então, a gente está dizendo que essa constante tem que ser uma constante onde a área resultante desse intervalo aqui dê pelo menos 1 sobre alfa, que é essa minha área azul aqui. Tá? É difícil de enxergar isso só com aquela definição, mas é o desenho que eu acabei de fazer aqui. Esse aqui foi acho que o que está um pouquinho melhor para vocês entenderem a ideia. Tá? Essa é a definição do intervalo HPD. E a vantagem dele é essa, você garante que a área vai estar em locais bem prováveis. Tá? Bom, intervalo HPD. Se a sua distribuição for simétrica, o intervalo HPD é exatamente igual ao intervalo que distribui a área igual dos dois lados. Então, por exemplo, distribuição normal. Se você colocar 2,5 de área de um lado e 2,5 de área do outro, é a mesma coisa que fazer um HPD de 0,95. Tá? Então, isso é bom. Apareceu normal, apareceu T, você já sabe que dá no mesmo. Todos os intervalos vão ser HPD. Tá? A grande questão é quando for que quadrado, beta, gama, aí é que você vai ter que se preocupar um pouquinho com o HPD. Tá? E vamos fazer um exemplo. Eu vou fazer esse exemplo aqui hoje na aula, basicamente ele, e vou mostrar como que a gente encontra o intervalo de credibilidade de duas formas. Tá? Eu vou mostrar primeiro o HPD e sem ser HPD. Aqui só está pedindo para fazer HPD, mas eu vou mostrar das duas formas. Tá? Vamos fazer esse exemplo aqui da página 6. Então, vamos lá. Desce aqui. Só um pouquinho. Tá. Então, vou botar em azul. Esse daqui é o exemplo da página 6. Tá? Peraí. Então, vamos. X dado θ lá, o que a gente tem? X é uma variável aleatória, tal que x dado θ é uma binomial nθ. Então, x dado θ é uma binomial nθ. O que mais? A priori, para θ, é uma uniforme 0,1. É uma uniforme com intervalo fechado. Então, θ é uma uniforme 0,1. Tá? θ é uma probabilidade, então é nada mais natural do que colocar uma a priori que está no intervalo 0,1, botei uma uniforme porque ela é não informativa. E aí ele pede para encontrar, foi observado x igual a n. Então a gente tem uma amostra e o x foi igual a n. Encontre o intervalo de credibilidade. Vamos lá. O que significa x ter dado n? O que seria isso aqui na prática? X é uma binomial nθ. E aí você observa x igual a n. O que quer dizer isso? Que todos os N tentativas do seu experimento foram um sucesso? Isso.
Perfeito. Tá? Esse X aqui mede o número de sucessos em N experimentos. E aí você joga, eu vou jogar uma moeda aqui. Vou jogar a moeda N vezes e contar quantas caras deu. Você joga a moeda N vezes e obtém N caras. A proporção de sucessos foi 100%. Certo? Como é que faz a inferência aqui na inferência clássica? Já era. Tá? Porque na inferência clássica aqui, a sua estimativa do θ vai ser 1. Tá? Porque quanto é que dá aqui a média, a proporção amostral, né? A proporção amostral aqui, ou seja, o x sobre n, no caso, é n sobre n que dá 1. Você teve 100% de sucessos na amostra. Então, a estimativa de θ é 1 e a margem de erro você não consegue calcular aqui na inferência clássica. Tá? Como que você faz isso aqui de forma bayesiana? Vamos primeiro achar a posteriori. Então, vamos lá. Posteriori. P de θ. Eu vou fazer primeiro com o x, depois eu substituo o x por n, tá? P de θ dado x vai ser a minha binomial, combinação de nx a x, θ elevado a x, 1 menos θ elevado a n menos x, vezes a priori. Quem é a priori? Uma uniforme 0,1, então não me diz nada, só sei que θ está no intervalo 0,1. Então, daqui, eu tiro que a minha posteriori θ dado x, θ, x mais 1, n menos x mais 1. Tudo bem até aqui? Tudo. Então, vamos lá. Agora eu vou assumir que o x foi igual a n. Tá? Então, se o x foi igual a n, qual é a distribuição? Vou escrever assim. Ó. Peraí. Vou botar aqui o nzinho. Vai dar qual beta aqui? N mais 1, né? N mais 1 E 1. Certo? Só de curiosidade, quem é a média posterior aqui? Quem é a média dessa média? N mais 1 sobre N mais 2. É esse aqui sobre a soma, né? Então, é N mais 1 sobre N mais 2. Vocês concordam que isso aqui é menor do que 1, né? Sim. Ou seja, se você quisesse minimizar perda quadrática, a sua estimativa bayesiana, o estimador de Bayes do θ não é 1. É quase 1. É n mais 1 sobre n mais 2. É bem próximo de 1, mas ele não é exatamente 1. Tá? Bom, como é que é a cara dessa densidade? Vamos escrever a cara dessa densidade. P de θ, vou escrever assim, n, é igual a... Como é que é uma beta n mais 1, 1? É gama de n mais 2 sobre gama de n mais 1, gama de 1, depois θ elevado a n, e acabou, porque o outro é 1 menos θ elevado a 0. É isso aqui. Quanto é que dá isso aqui? Ó? Gama de n mais 2 é n mais 1 fatorial. Gama de n mais 1 é n fatorial. Então, essa divisão aqui dá exatamente n mais 1 θ elevado a n. Para θ pertencente. Aqui, só um detalhezinho, eu estou usando a priori, eu tinha colocado 0,1, incluindo 0 e incluindo 1, tá? Eu vou manter isso aqui, porque vai fazer uma pequena diferença no final, se eu quisesse ter uma estimativa. Mas, enfim, tá aqui. Então, essa é a posteriori. Como é que é o gráfico disso aqui? Como é que é o gráfico dessa função aqui de θ? Crescente. Aqui está o θ, aqui está P de θ dado a minha amostra, aqui está o 1,
E ela é exatamente assim, né? Como eu tinha feito naquele exemplo anterior. Ela é exatamente assim. Quem é esse ponto máximo aqui? Quem é o ponto y aqui? Quando θ é exatamente 1, ela vale n mais 1. Esse aqui é o gráfico da posteriori. Estão vendo? E aí ele está pedindo aqui para você encontrar o intervalo HPD. Nesse caso aqui dá para fazer na mão. Como é que você encontra o intervalo HPD aqui? O que vocês acham? O intervalo HPD, ele vai ser de que forma, né? Imagina uma linha descendo aqui, né? Exatamente como eu fiz anteriormente. Qual vai ser o limite superior do meu intervalo? O limite superior vai ser o 1. Você vai pegar o intervalo bem à direita. Isso, eu vou pegar alguma coisa, a linha vai descendo aqui, né? Eu vou ter que imaginar na minha mente aqui uma linha descendo. E o meu intervalo vai daqui, nesse ponto em que cruza, né? Aqui vai ser meu limite inferior. Todo mundo entendeu? Uhum. A pergunta é, como é que eu encontro aquele limite inferior ali? Integra. Eu não quero uma integral? Tem que integrar, né? A área que vai ficar à esquerda tem que ser de quanto? Se eu quero de 95%, a área à esquerda tem que ser de quanto? Sim. De 5%. E a área da direita, né, tem que ser de 95%. Então, eu tenho que achar o quantil de 5%. Tá? Eu tenho que achar o quantil de 5%. Quem é esse ponto aqui? Ó? Tá? Então, você pode fazer, tem duas integrais aqui que você pode fazer. Tá? Você vai fazer, vamos botar aqui embaixo. Você vai fazer a integral de limite... Peraí, deixa eu botar mais para baixo. Você pode fazer a integral do limite inferior até 1 da densidade, que é n mais 1 θ elevado a n dθ, e igualar isso aqui a 0,95, é uma opção. Ou então, você muda aqui no começo, e integra de 0 até o limite inferior, e iguala aqui a 0,05. Todo mundo entendeu? Sim. Ou você integra de 0 ao limite inferior igual a 5%, ou do limite inferior até 1 e igual a 95%. Tudo bem? Tudo bem. Tá, eu vou fazer do outro jeito. Eu vou colocar o limite, eu vou botar aqui limite inferior até 1. Isso aqui tem que dar 0,95. Tá? Então, vamos ver quem é esse cara aí. Isso aqui vai ficar, então, n mais 1, que multiplica θ elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Isso aqui aplicado em 1 e no limite inferior, isso igual a 0,95. Tá? Então, vai cortar aqui e aqui. E isso daqui vai ficar 1 menos o limite inferior elevado a n mais 1 igual a 0,95. Certo? Então, isso daqui vai ficar que o limite inferior é igual a 0,05 elevado a 1 sobre n mais 1. Esse daqui é o limite inferior que você chegou. Vai depender de n. Tá? Mas é um número isso daqui. Tá? Todo mundo entendeu? Sim. Esse é o intervalo HPD. Tá? E aí eu quero mostrar para vocês, eu fiz umas continhas aqui,
Só para vocês enxergarem o que acontece se a gente utilizar n igual a 5. Não, deixa eu ver, acho que eu botei n... Deixa eu ver, cadê? Qual que eu fiz aqui? Eu coloquei n igual a 5, tá? Se você utilizar aqui, nessa conta, n igual a 5, você tem que o limite inferior é 0,607. Pela minha figura não tá, né? Pela minha figura aqui, ó, o valor tá perto de 0,5, né? Aqui, ó. Ele é um pouquinho mais para a direita, é 0,6. Então, como chegou nisso aqui, então seria o limite inferior 0,607 e o limite superior 1. Esse seria o intervalo de credibilidade, de 95% de credibilidade bayesiano aqui nesse problema. Entenderam? Sim. E aí também, se fosse um N maior, cada vez se aproximaria mais do 1, porque até seria meio surreal você acertar todas as tentativas com uma probabilidade pequena de acerto. Muito bom, muito bom. Né? Na prática, o que acontece aqui, né? Se você tivesse n igual a 1, né? Vamos olhar para a cara dessa função, né? N mais 1, θ elevado a n. O que você tem com uma função dessa? Deixa eu botar aqui. Vou botar assim. Você tem algo assim, né? Se você tem n igual a 1, ela vai subir como uma reta. Se você tem n igual a 2, ela vai subir como uma parábola. Depois, à medida que vai aumentando o n, né, ela vai começando... Esse meu segundo não está legal, porque ela vem mais alta, né? Ela vem assim e vai parar aqui assim. Aí, cada vez, ela vai subir mais aqui. Chega uma hora, no final, que ela vai ficar algo assim. Ela vem aqui no zero, vem aqui e sobe. Sobe, 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 vai lá em cima, né? E num lugar muito alto, mas ela vai ficando cada vez mais próxima de algo com esse comportamento assim, ó. Certo? Nunca vai ficar 90 graus, né? Mas ele vai ficar muito próximo de 90 graus, isso aqui vai ficar quase que uma quina aqui, né? De tanto que vai se aproximar para lá. Até que vai chegar uma hora que você vai dizer, não, a probabilidade esse θ, na verdade, ele é 1 quase que com probabilidade 1, porque o intervalo de credibilidade vai ser de 0,9999999 até 1, certo? Essa é a ideia que está por trás aqui do raciocínio. Mas você sempre consegue calcular um intervalo de credibilidade, tá? Quando você não tem essa variabilidade na amostra, a inferência clássica não consegue fazer. Você só consegue estimativa pontual, você não consegue estimativa por intervalo. E aqui a gente consegue fazer. Tá? Ok? Todo mundo entendeu o exemplo? Foi? Sim. Bom, tem outro exemplo. Tem outro exemplo. Deixa eu ver se tem. Depois vai ter um monte de coisa anormal ainda, mas tem esse exemplo aqui com uma gama. Tá? Eu vou fazer ele assim, por cima, tá? Só para vocês verem o que dá e vocês podem tentar fazer na mão depois para confirmar as minhas contas, tá bom? Porque eu fiz aqui só para fins de ilustração. Esse aqui é exemplo de livro, obviamente, né? Porque número de chamadas telefônicas numa central é coisa dos anos 80 e 90, né? Mas você pode pensar que é número de ocorrências, é número de pessoas que chegam numa emergência de um hospital, tá? Você pode pensar em qualquer tipo de ocorrência que você tenha contagens, tá? E num certo período de tempo. Aqui está de um dia. Então, pode ser acidentes que acontecem numa sexta-feira à noite. Você pega várias sextas-feiras à noite e vê os acidentes que acontecem.
Você pode pegar noites na UTI. Quantas pessoas chegam lá precisando de UTI num hospital na madrugada de uma noite, né, qualquer? Enfim. Então, mas esse aqui é um exemplo de livro, então é chamada telefônica. Então, vamos supor que um pesquisador quer estudar o número médio lambda de chamadas telefônicas de uma central de telefone, tá? E que ele recebe em um dia. E ele observa uma amostra de tamanho 5. Então, ele tem aqui, ó, x1 foi 1. Então, em um dia, chamada. No segundo dia, teve 4 chamadas. No terceiro dia, teve 3 chamadas. No quarto dia, também teve 3 chamadas. E no quinto dia, teve 2 chamadas. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. E agora que eu estou vendo que eu acho que eu não fiz com n igual a 5. Eu fiz com n igual a 4. Mas não tem problema. Eu mudo aqui e a gente faz na hora. Bom, ele está assumindo que as ocorrências, tá, seguem uma distribuição Poisson-lambda. E ele coloca essa priori aqui para o lambda. E aí vem essa questão. Como que você encontra o intervalo de credibilidade HPD para lambda? E eu vou mostrar isso aqui para vocês no computador. Tá? Então, agora são 10:06, dá tempo da gente fazer rapidinho. Tá? Então, vamos lá. Esse aqui é o exemplo da página 7. Então, vamos lá. Página 7. Estamos aqui. Esse daqui é exemplo da página 7. Então, vamos lá. X dado lambda é uma Poisson lambda. Ele tem uma amostra de tamanho 5, n igual a 5. E ele tem como a priori de lambda é uma gama 4, 1,33. Deixa eu confirmar. É isso mesmo. A primeira coisa que você tem que fazer aqui é achar a posteriori. Tá? Então, vamos achar a posteriori. P de lambda dado a minha amostra é proporcional à verossimilhança. A verossimilhança vai ser lambda elevado a somatório de xi, esp de menos 5 lambda, né, que é o n lá, vezes os parâmetros da... Eu já posso até colocar, né, quem é somatório de xi? Somatório de xi, vamos ver quanto é que dá aqui. 1 mais 4, 5, 8, 10, 13, é isso? 13. Então, eu vou colocar já aqui, esse somatório de xi aqui, eu já vou colocar 13, tá? E a minha priori, né? A minha priori vai ser lambda elevado a 3, esp de menos lambda, vezes 1,33 para lambda maior do que 0. Eu já sei que isso aqui é o kernel de uma gama, né? Deixa eu só juntar aqui para não me perder. Aqui fica lambda elevado a 16, e aqui fica esp de menos lambda, que multiplica 5 mais 1,33. Então, isso aqui vai ficar vezes 6,33 para lambda maior do que 0. Então, consequentemente, a gente já tem a posteriori, né? A nossa distribuição de lambda, dado a nossa amostra, é uma gama 17, 6,33. Ok? Essa é a nossa posteriori. Ele está pedindo, agora tudo vai ser feito com base nessa distribuição aqui. Ele está pedindo duas coisas. Ele está pedindo no item A o intervalo HPD e na letra B um intervalo onde você tem as caudas com a mesma probabilidade. Tá? Então eu vou para o R, tá? Para a gente poder fazer isso aqui mais rápido. Para não ter que calcular as integrais aqui,
Eu vou abrir um R aqui. É que tem muita coisa aberta aqui. Eita, achei que era menos coisa. Tá bom, tá aqui. Deixa eu abrir o R. Eu vou abrir o R só porque a letra é grande, tá? Senão eu vou abrir o RStudio. Deixa eu botar aqui. Dar uma limpada aqui. Vou usar mais como calculadora, tá? Bom, eu tenho que achar, então, vamos lá. Eu estou aqui. Se eu quero um intervalo de 95%, tá? E eu não fosse fazer HPD, como que seria isso? Eu teria que pegar a minha gama, né? Então, eu tenho aqui a minha distribuição gama. Eu teria que ter uma área na esquerda e uma área na direita, as duas com 2,5. E aqui no meio com 95%. Se eu fosse fazer o intervalo sem ser... Espera aí que meu dedo aqui está falhando, gente. Aqui. Se eu fosse fazer o intervalo da letra B, tá? Isso aqui é na letra B. Na letra A eu tenho que vir com aquela ideia de vir descendo uma linha, né? Então eu vou fazer primeiro a letra B, que é mais fácil. A letra B é só achar o quantil de 2,5% e o quantil de 97,5%. Então vamos lá, como é que eu encontro isso? Quantil da gama de 0,025, uma gama com que parâmetros? 17,633. 633. Isso aqui vai me dar o primeiro valor, 1,564. Então, vamos fazer aqui, deixa eu botar aqui, letra B. Na letra B, o meu intervalo de credibilidade de 95%, tá? Vai ser esse aqui, ó. 1,564. 1,564. E o limite superior? O limite superior é só eu pegar o quantil dessa gama de 97,5%, que é o que separa 2,5 acima dele, né? 4,105 aproximadamente. Então, aqui vai ficar 4,1... Não é 1. É 1. 1,05. Esse aqui é o intervalo sem ser HPD. Ok? Todo mundo entendeu o que eu fiz? Eu apenas peguei e como se tivesse feito aquela conta, né, da integral, só que eu não estou a fim de integrar aqui agora, ia dar uma conta bem difícil, né? Bem difícil não, a gente ia usar kernel da gama, enfim, eu estou economizando, a gente chegaria nessa conta aqui. Vocês podem fazer na mão e comprovar que dá esses números aqui, tá? Agora, como que você faz isso? HPD, tá? Intervalo de confiança não, de credibilidade, 95% HPD para lambda. Vamos ver como que você faz isso. Existe um pacote no R, tá? Chamado HD Interval. Então, olhem aqui nos slides. Eu coloquei umas coisas úteis aqui. Ó. O último slide aqui tem informações úteis para vocês, tá? Esse aqui, ó, HD Interval, é um pacote do R que faz intervalo HPD. Então, eu vou colocar ele aqui. Eu vou abrir ele rapidinho aqui. Abrir aqui o pacote. E aí você vai usar exatamente o que está aqui. Ó. Você pega, escreve HDI, coloca a função que você tem já no R, se você tiver a função pronta. Por exemplo, essa daqui ó, é a função que me dá quantis na gama. Certo? A Q gama. Se fosse P gama, é a que me dava acumulada. Se fosse D gama, é a que me dava densidade. Q gama é a que me dá os quantis. Se fosse uma normal, você usaria Q norme.
Se fosse uma beta, você usaria Q beta, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, Q gama, então vamos lá, HDI, tá? E gama, eu quero de 0,95, é o quanto que eu quero de probabilidade, e aí agora você tem que colocar os parâmetros, tá? Que parâmetros são esses aqui, ó? Essa função Q gama, dentro dela, ela tem alguns parâmetros específicos. Vamos ver o que tem dentro da Q gama. Eu deixei aberto aqui para vocês. Olha só, essa daqui, ó, é a Q gama, que é a mesma coisa da D gama e da P gama, tá? Esse shape aqui, ó, é o nosso alfa, tá? De uma gama, é o parâmetro A, né, o primeiro. E o segundo parâmetro que a gente sempre coloca é esse rate aqui, ó, tá? Esse rate. Se você colocar scale, tá? Você está colocando outro parâmetro, está botando aquele parâmetro que é o inverso, quando você trabalha com a gama. Lembra que a gama dá para usar com o parâmetro sendo beta ou sendo 1 sobre beta, né? Mesma coisa na exponencial. Tem exponencial que a média é o parâmetro e tem exponencial que a média é o inverso do parâmetro. Depende da parametrização. O que importa é que a gente use isso aqui, ó, shape e rate. Então, eu vou colocar exatamente como está aqui, ó. Tem que escrever shape e rate. Se você não escrever isso aqui, vai dar confusão, você vai contar com a sorte. Ele vai tentar adivinhar o que você escreveu. Então, eu vou colocar aqui, ó, no R. Cadê o meu R? Shape é 17. E esse rate aqui é 6,33. Se você não escrever rate, ele vai achar que esse 6,33 aqui é o scale. Ele vai achar que é o inverso. Ele vai inverter esse cara aqui, tá? Mas é só na gama que dá essa confusão. Bom, tá aqui o intervalo. 1,478. Então, vamos botar lá no quadro. Aqui. 1,478 até 3,985, mais ou menos. 3,985. Esse aqui é o intervalo que tem a maior densidade a posteriori, tá? E esse daqui é o intervalo simétrico, vamos dizer assim, com as áreas simétricas de um lado e do outro, tá? Todo mundo entendeu o que foi feito aqui? Sim. Bom, tem uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Esse pacote do R, ele faz isso aqui também. Além dele fazer com as funções conhecidas, ele também faz com uma amostra. Isso é bem interessante, tá? Porque às vezes a sua posteriori você só tem uma amostra, você não tem a forma dela. Você tem uma amostra da distribuição a posteriori. Então, se você tem uma amostra de uma distribuição, ele consegue encontrar para você um intervalo aproximado, tá? Para essa sua amostra. Isso é bem interessante. Então, por exemplo, como é que eu farei isso aqui no R? Deixa eu abrir aqui o R. Imagina que eu não tenho implementado no R essa função Q gama. Não tenho. Mas eu sei amostrar dessa distribuição. Como é que eu faria? Eu vou chamar aqui, ó, eu vou pegar aqui uma amostra. R gama é uma amostra. Eu vou chamar aqui de amostra. A amostra recebe uma amostra de uma gama. Eu vou pegar uma amostra bem grande. Vou pegar uma amostra de... Aqui está com 100 mil. 100 mil observações dessa gama. Estou gerando uma amostra. Tá? Vou mostrar para vocês a cara. Histograma da amostra. Olha lá. Isso daqui é mais ou menos a cara da densidade, só que é uma amostra. Como que eu encontraria um intervalo HPD com uma amostra? Certo? É isso que ele faz. Então, eu simplesmente coloco assim, ó, HDI, amostra, e vou colocar aqui 0,95. Olha quanto é que deu. Deu bem próximo, tá vendo?
Não deu igual, né? Mas quando é que vai dar igual? Quando esse tamanho de amostra aqui crescer. Mas é uma outra maneira de se encontrar intervalo de credibilidade usando esse HDI na amostra direto. Também funciona. Ok? Por isso que esse pacote é muito útil. Ele, bem ou mal, calcula quantis, né, para a gente, só que de forma ótima, de forma que tenha a maior densidade possível. Eu dei o exemplo da gama, né? Como é que seria no caso da normal? Olhem a normal. O que você tem que fazer para usar o HDI? Você vem aqui no R e coloca assim, ó, vamos botar um help aqui, que norme. Tá? Vamos ver o que aparece. Aqui, ó, que norme. Quais são os parâmetros para usar uma normal no R? Ele tem o parâmetro média e o parâmetro desvio padrão. Estão vendo? Média e desvio padrão, min e SD. Se você não botar nada, ele vai entender que é 0 e 1. Então, o que esse pacote HDI precisa que você dê para ele? Esse min e esse SD. Então, você vai escrever lá exatamente isso aqui, ó. QNorm. Esse 0,8 aqui, na verdade, é o 0,95, se você quiser 95% de credibilidade, e depois tem que botar min 0 e o desvio padrão 1. Aí você vai colocar o que você quiser aqui, que vai ser a média da posteriori e o desvio padrão da posteriori. E ele vai dar para você os valores do HPD. Certo? Tudo bem? Todo mundo entendeu essa ideia aqui? Sim. Então, tá. Bom, aqui tem um exemplinho, mas eu vou chegar nessa parte aqui depois, mais para frente. Foi só para adiantar mesmo. Tá? Bom, é isso. Tá? Depois a gente vai focar bastante aqui no caso normal, tem umas contas, enfim. Mas a ideia básica do intervalo de credibilidade bayesiana é essa. Ou você vai fazer dessas maneiras usuais, que é dividir a área 2,5 para um lado, 2,5 para o outro, e achar os quantis, ou você vai fazer o HPD. Se você for fazer o HPD, em geral, você não vai conseguir fazer o HPD na mão. Você só vai conseguir fazer o HPD na mão quando a distribuição for comportadinha, como essa daqui que eu acabei de fazer no exemplo, né? Eita, peraí. Aqui. Nesse exemplo aqui. Esse exemplo aqui é uma distribuição bem comportada. Eu já sei quem é o limite superior. Eu só precisei calcular o limite inferior. Mas se você não tem uma distribuição que é desse jeito aqui, se a sua posteriori ela é uma coisa que não é simétrica e não é limitada, não para no 1, vai até mais infinito, por exemplo, você não consegue fazer na mão essa conta. Você vai precisar do computador, senão você vai ficar fazendo por tentativa e erro. E vai dar um trabalho do cão para fazer isso. Tá? Então, o intervalo HPD a gente usa mais quando você tem o computador à mão. Tá?